Vamos à frente. O título é O que colocamos à frente. Amém? Talvez vocês podem achar que eu estou sugestionando essa mensagem já no sentido de, olha, não coloque nada à frente de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez você esteja nessa noite pensando o seguinte: já até sei, apóstolo, o que o senhor vai pregar. Se pudesse, poderia até pegar o esboço aqui depois e ir para casa, porque eu já até sei qual vai ser a mensagem. O senhor vai falar de colocar Deus à frente. Olha para o teu irmão e diga: você está muito enganado. Diga para o outro assim, ó, não se precipite. O tema é esse, mas você só vai saber no desenrolar. Amém? Glória a Deus. O que colocamos à frente? 2 Samuel capítulo 11. Eu vou pregar hoje daquilo que Deus tem ministrado no meu coração durante a semana, eu lendo a Bíblia. Eu estava lá na obra, eu estava lendo a Bíblia sentado lá no tijolo. Eu compartilhei uma pincelada com o pessoal que estava lá. E aí eu me aprofundei na leitura. E aí ontem eu já estava estudando sobre isso de novo, estava mergulhando. E tudo que contribuiu, tudo que aconteceu, juntamente com o acontecimento da semana, dentro daquilo que Deus me mostrou na palavra, tendo que eu estudando para adquirir sabedoria, não simplesmente para pregar, mas eu estava buscando sabedoria para instrução para a minha vida, lendo a Bíblia para mim. Mas eu senti algo muito pertinente a ministrar para vocês também. Eu dificilmente ministro para vocês aquilo que Deus ministra no meu coração para mim. Porque às vezes é um fortalecimento, é algo para mim, ou é um confronto para mim, e eu guardo ali, para não soar como uma religiosidade daquilo que Deus falou para mim, eu tenho que ministrar para a igreja, sendo que eu tenho que melhorar naquela área, talvez. Então, mas como Deus com essa mensagem me impactou demais, eu acredito que vai falar com você também. Glória a Deus, amém? Olha o tema que diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e essa mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, a filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou-lhe trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Só essa parte. Nós vamos ler o restante. Deixa assim pausado, nós vamos ler. Eu quero argumentar, porque há uma profundidade nesse texto que eu quero falar para não me perder o conteúdo. E eu lendo sobre isso, Deus ministrou muito meu coração, não no sentido do que aconteceu com Urias e com o Davi, mas em várias situações da vida, como eu me comporto, ou como um cidadão cristão deve se comportar, e o que nós colocamos à nossa frente.
Logo depois, quando foi ontem de ontem, depois de ler esse texto, eu li a história de um outro rei, que diante de uma situação de guerra, colocou uma outra situação na frente. E como esses dois reis se portaram de forma diferente, em momentos parecidos. E aí Deus começou a ministrar algo no meu coração. Davi, primeiro ensinamento. Irmãos, quem aí a Bíblia está na versão em que diz, na primavera, na época que os reis saíam para guerrear, Davi ficou em Jerusalém. Algumas Bíblias aí falam na primavera, do pastor está ali, na primavera. Porque havia um tempo em que os reis saíam para guerrear, todos os reis, e Davi ficou no palácio. A primeira coisa que você precisa entender na vida é o time e o tempo de Deus. Existe tempo de guerrear, existe tempo de ficar em casa, existe tempo de se alegrar, existe tempo para todas as coisas, isso é sabedoria. Se no tempo de guerrear você ficar descansando, você vai perder território. Se no tempo de descansar você for guerrear, você vai se arrebentar também. Mas aí Davi não foi. E 1h da tarde, 2h da tarde, Davi levanta do seu sono. Olha como que ele estava com a vida já descontrolada. Porque na hora que o cara era para estar acordado, ele está dormindo. Na hora que era para dormir, não está acordado. Por quê? Tá no ócio. Quando a Bíblia diz que está no ócio do ofício, ou seja, está ocioso. Está uma pessoa preguiçosa. Uma pessoa que não era para estar fazendo aquilo ali, era para estar ativo em alguma outra área. Para dormir, ter uma vida controlada, o sono controlado. Ele acorda e ele vai para o terraço. Quando ele chega no terraço, ele olha do lado, uma mulher se lavando, tomando banho. Primeiro ensinamento, apóstolo, a culpa é de quem? De Davi ou de Batseba? A culpa é de Davi, pelo sentido de que, número 1, ele é uma autoridade. Ele era o responsável de guardar a palavra e guardar a lei. Talvez você diga assim, apóstolo, mas o que ela estava fazendo pelada? É a mesma desculpa que o estuprador tem, que dá. Eu só estuprei porque a mulher estava de short curto. Uma pessoa, ela tem que aprender a guardar os seus impulsos. Não interessa se a pessoa está pelada ou está de short curto. Interessa o que você pode e o que você não pode fazer. Então não existe desculpa para se quebrar um princípio. Ele me impulsionou, ela me impulsionou. Um erro existe nessa situação. Como é que uma mulher está tomando banho de tarde numa condição que possa privilegiar qualquer outra pessoa e assistir ela tomando banho? Se você está tomando banho na sua casa e tem uma báscua, e a báscua está aberta, o basculante está aberto, e você sabe que tem um vizinho que mora, a janela do vizinho, da sala do vizinho, está de frente para o teu banheiro, tu vai fechar a báscua ou vai deixar a báscua aberta? A não ser que você queira que o seu vizinho veja você tomando banho. Aí é uma outra coisa, é um que quer ver e o outro que quer mostrar. Agora, se você não quiser que ninguém veja você tomando banho, você sabe muito bem o que você deve fazer para ninguém ver você tomando banho. Você vai fechar baixo, vai botar uma cortininha, vai fechar, vai sujar lá com sabonete, qualquer coisa, mas você não vai deixar ver. Mas o erro dela não tem que condicionar o erro dele, certo? Uma mulher que o marido está na guerra, guerreando, ela tinha que estar tomando banho ali na frente, exposta no quintal, para todo mundo ver. Qualquer pessoa chegou no terraço, viu. Se não chegou no terraço, não viu. Uma pessoa tem que guardar a sua integridade, tem que guardar também não se expor. Ponto. Esse é o erro de Batseba. Pronto. Mas a questão de Davi é a seguinte: ele tinha que se posicionar, porque ele era para estar no tempo da guerra, era para estar guerreando. E ele estava em casa. E aí ele vai e manda chamar ela. Quando ele manda chamar, ele engravida ela. Ela entra para o quarto. Não tem nenhuma resistência da parte dela, qualquer outra coisa, ela simplesmente vai e engravida. Quando engravida, ele manda chamar e diz assim, manda um aviso para Urias, para Joabe, e diz, manda Urias voltar aqui, eu quero falar com ele. E Urias vem. Quando Urias vem, eu já li esse texto, irmão, diversas vezes, e eu nunca tinha me atentado a isso. A Bíblia diz que Davi, ele chama Urias e tenta convencer Urias a se deitar. Essa parte eu vi. A se deitar com a esposa dele. E Urias não quis. Ele disse, olha,
meus amigos, meus irmãos estão morrendo na guerra, a guerra é árdua, e eu vou agora para casa me deitar com a minha mulher? Não, ficou sentado na porta do palácio de Davi, eu não é justo. A arca do Senhor, ele diz a arca do Senhor, ele diz o quê? Esse detalhe que eu não me atentava. A arca do Senhor está no meio da guerra, e os meus irmãos estão na guerra, e vou eu agora me deitar em casa, e me deitar com a minha mulher, enquanto meus irmãos, e a arca do Senhor está no meio da guerra? Não, eu não vou fazer isso. E o cara guarda princípio. Davi chama ele para dentro do seu palácio. A Bíblia diz que Davi embebeda Urias. Olha como que um pecado, irmãos, ele vai levando a outro. Esse homem em sã consciência, ele guarda princípio, e ele não vai para casa ter relação sexual com a esposa dele. Talvez se eu embebedar ele, e ele bebendo bem, ele fala, quer saber? Vou aceitar a proposta do rei, vou dar um pulo ali em casa, eu moro aqui do lado, vou lá em casa deitar com a minha mulher. E mesmo bêbado, ele decidiu não ir e ficou em casa. Davi tem uma péssima ideia. E Davi diz, agora, e manda uma carta para Joabe. Pega Urias o Heteu e coloca ele à frente da batalha e se retira de trás dele. Se retirar de trás não dê guarnição para ele. Deixe ele exposto para ele morrer. Porque Davi sabia que a única forma de esconder o pecado de Urias, o pecado dele, era matando Urias. E Urias, na sua intensidade de fidelidade. E aí Deus falou muito comigo em relação a isso. E eu vou explicar a você por que Deus falou muito comigo em relação a isso. Porque eu já me questionei em relação a Deus, por que Urias morreu. Quem nunca perguntou, quer tirar a primeira pedra. Essa foi a minha pergunta para Deus. Eu vou te dizer qual foi a resposta. Não foi audivelmente não, foi no meu espírito, eu acredito que saciou minha sede de justiça, eu acho que a tua também, vai ser. E a verdade é que a carta dizia assim, Urias, Joabe, coloca Urias à frente da batalha e se retira de trás dele para que ele morra. Só que quem levou a carta para Joabe foi o próprio Urias. A Bíblia diz que Davi dá a carta na mão de Urias e diz, entrega essa carta na mão de Joabe. Irmãos, me perdoa os bibistas, mas eu nunca tinha me atido a isso. O camarada era de tanta confiança que Davi deu uma carta na mão dele sabendo que ele não iria ler a carta. E na carta estava tendo uma sentença de morte para ele mesmo. E ele levou a carta e entregou na mão de Joabe a carta. Olha o que diz o texto. Vamos lá. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém, aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa.
E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubussete? Olha que nome bonito para você botar no seu filho. Quem está grávida aí? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. Só essa parte. Só essa parte. Irmãos, Joabe era um tipo de crente que não podia pegar um erro do pastor, queria botar. Por isso que eu digo, um crente, um pastor, existe uma linguagem muito feia e vulgar. A palavra vulgar significa popularizada, né? Que entrou até no dicionário, vulgarizaram a palavra. Uma palavra que se vulgarizou foi o você, não é isso? Quando alguém, por exemplo, vai adorar o Senhor e diz: ah, você é a minha luz, meu viver. Aí tá, poxa, por que chamou Deus de você? Porque você é uma derivação de vós me ser. É a vulgarização do vós me ser. Vós me ser era um nome de honraria. Vós me ser, que ficou vós me ser, que ficou você. Então vulgarizaram o vós me ser, que se tornou você. Não é isso? E aí quando você vê Israel, meu Deus, tirou? Só tirou já? Oi? Tá bom. Quando você vê, eu falei da vulgaração, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Me lembra aí, pastor. A pastora não está aqui para me lembrar. A pastora Ana viajou, gente. Oi? O quê? Do voz me ser era outra coisa que eu ia falar de uma outra coisa. É o cérebro que funciona, está engatilhado várias palavras aqui. Obrigado. O Joabe, ele é aquele camarada que a vulgarização é próximo da vida de Joabe. Sabe? Então quando a Bíblia diz assim, quando a Bíblia vulgariza algumas palavras, por exemplo, quando a gente vulgariza algumas palavras, tu vê na Bíblia sendo vulgarizado o vós me ser, para você, nós podemos vulgarizar a palavra rabo preso a mais ou menos isso. Uma palavra rabo preso, que a gente dizia, fulano está com o rabo preso, né? É mais ou menos assim: você não prega sobre o meu erro, que eu não prego que eu não falo do teu. E aí quando você vê, por exemplo, em alguma igreja, um pastor só pregando graça, amor, carinho e perdão, e nunca prega sobre santidade, é porque ele não tem autoridade para pregar sobre santidade. Porque tem alguém olhando para ele lá de baixo dizendo assim: faz só 5 óculos, ó. Aí ele rapidinho muda o discurso da santidade. Quem nunca pecou, né? Quer tirar a primeira pedra. Jesus perdoa, né, irmão? Jesus é bonzinho. Ele tem que pregar que Jesus é bonzinho. Ele não pode pregar que Jesus quer que a gente santifique e ande em justiça, porque ele está com o rabo preso. Então Davi, o Joabe, era aquele crente carnal que procurava fazer tudo certinho, mas quando ele pegava um erro de um líder, ele aproveitava para errar também, para ninguém ter que chamar a atenção dele. Você pode reparar no texto que ele diz assim, para Joabe, quando recebe a carta, ele faz o que ele estava com vontade de fazer, ele desobedece Davi,
Davi mandou ele botar só Urias, ele colocou outras pessoas da guarnição, e a Bíblia diz que morreu Urias e morreram outros homens. Agora ele diz assim: pega essa carta e leva ao rei Davi. Se ele se tornar colérico, ele ficar muito irado, só lembra ele que Urias também morreu. É tipo um cala-boca, sabe qual é? Se ele ficar muito irado comigo, eu não falei que não era para se aproximar do muro, que você me desobedeceu. Quando tu vê que ele está muito irado, aí você fala assim para ele: meu rei, também quero lembrar o Senhor que o teu servo Urias morreu. Ó, é um cala-boca de Davi. É muito difícil um líder confrontar um discípulo que sabe o erro dele. Por isso que a gente não deve ficar. O que a gente coloca na nossa frente? O pecado ou a transparência? Quando nós buscamos a transparência, o discipulado, quando um discípulo, eu acho lindo, quando algum 12 comete um erro, e eles chegam perto de mim e confessam, e fala: meu líder, eu estou tão arrependido desse erro, e eu oro com ele, e aí um discípulo fica 2, 3 meses, pega o erro do 12, não fala nada. Depois de 3, 4 meses, quando o 12 confronta ele num erro, aí ele chega em mim: apóstolo, tem um gabinete com o senhor, eu quero falar contigo. O que foi? O meu líder, ele fez isso. Quanto tempo? 3 meses. Tu só falou agora, né? Porque a gente confrontou em algum erro teu, tu veio falar um erro dele, né? Aí que está a questão. Esse erro que você está falando comigo aqui, o teu líder confessou para mim há 3 meses atrás, coisa que você não fez. Tu esperou ele te confrontar para tu falar o erro dele. Você é um chantagista. Você não quer libertação. Você não quer transformação. Você quer pegar erro de alguém para poder ficar como uma carta na manga, para poder errar e ninguém te falar de confrontar você. Então eu tenho ensinado para cada um dos 12, mesmo que você erre, errar é humano, peça perdão a Deus, busque discipulado e se livra da mão do teu discípulo, que aí você agora pode ter o direito de confrontar, porque você errou, mas se arrependeu. Já cumprir disciplina, cumpre, mas nunca perca o teu direito de ensinar o que é certo. Nunca perca a sua autoridade. Ah, mas um dia o senhor fez isso de errado. Eu fiz isso de errado, mas eu me arrependi. Vai lá e pergunta o meu líder. Agora uma coisa, outra coisa. Eu estou te confrontando no teu erro. O meu já me resolvi com Deus e com o meu líder. Agora aqui é aqui. E aí você vai ter sempre o direito de ensinar tudo o que a Bíblia te coloca para ensinar. Você não vai poder fazer uma listinha. Ó, isso aqui eu posso falar, santidade eu não posso. Perdão eu não posso, porque eu tenho 3 pessoas aqui na igreja que eu nem falo com ele. Então vão me cobrar. Olha, como é que você está falando de perdão? Se tem 3 pessoas ali que dizem que o senhor não fala com ele. Então, aí tem uma listinha. E o crente não pode ter lista. O crente tem que abrir a Bíblia naquilo que Deus mandar pregar. Ele tem que ter autoridade para pegar. Aí entra o primeiro erro de Davi. Além de ele ter pecado, ter que esconder o erro de todas as formas, manipulando todas as formas, porque ele estava revestido de poder, e poder é diferente de autoridade. Poder é a faculdade de coagir uma pessoa a fazer o que você quer. A autoridade é a habilidade de influenciar uma pessoa através de levar uma pessoa a fazer o que você quer através de uma influência pessoal. É essa a diferença de autoridade e poder. O seu filho não fuma porque você não fuma. Se o teu filho não fuma porque você fuma e mandou ele não fumar, o nome disso é poder, não é autoridade. Aqui na minha casa quem paga a conta de luz sou eu, aqui você não pode fumar. Mas tu fuma, mas eu não quero que tu fuma. É poder. Eu não quero que tu fuma. Por quê? Porque eu não fumo. O nome disso é autoridade. Entenderam? E aí, quando falarem e te perguntar por que chegaram perto do muro, na hora que ele ficar brabo, fala isso. Bom, para desarmar ele. Ah, é? Ah, então tá tranquilo, não tem problema. Urias morreu, o meu pecado foi escondido, então não tem problema de você ter me desobedecido também não. Tu vê em toda a história, Davi só conseguiu se livrar de Joabe no dia da sua morte. Davi disse assim para Salomão, uma das últimas orientações que Davi deu a Salomão: Salomão, meu filho, quando eu morrer, mata Joabe. Ele estava no leito de morte,
A primeira orientação, quando Davi morreu, Salomão foi lá matar Joabe, Joabe agarrou na arca, porque é ímpio, frequentador de igreja, mas sabe a Bíblia. Eles conhecem a Bíblia, pastora. Eles têm a vida, são religiosos, mas eles conhecem a Bíblia. E se você vier falar alguma coisa, eles sabem a Bíblia para você. Olha aqui que está escrito. Que sabe que não pode matar ninguém quando estiver na arca. Encostou na arca, ninguém pode morrer. Porque a arca é a presença de Deus, traz graça e misericórdia. Aí a Bíblia diz que ele agarrou na arca, Joabe agarrou na arca e diz, aqui eu não saio. Aí foi buscar a orientação com o profeta, diz assim, Joabe está agarrado na arca. O profeta disse, teu pai disse que vai matar ele? Mata ele agarrado na arca mesmo. Salomão foi lá e matou ele agarrado na arca. Do jeito que ele estava agarrado na arca, Salomão mandou traspassar ele. Sabe, é muito triste você não poder se livrar de uma pessoa que fica te chantageando o tempo todo, porque ele tem um monte de podre teu. É muito difícil tu carregar pessoas nas costas, porque você, à frente da sua vida, em vez de você colocar o arrependimento, e o discipulado e a transparência, você coloca remorso na sua frente, coloca vingança, coloca impiedade, mas não coloca o arrependimento. A minha pergunta é, o que você tem colocado à sua frente? Quantos estão ligados? A Bíblia diz, eu vou voltar lá depois, pastora, mas primeiro vamos agora nesse texto aqui, ó, de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 17. Um dia eu perguntei para Deus assim, e eu lendo esse texto, falei, Senhor, por que o Senhor permitiu Urias morrer? Urias não era judeu, Urias era heteu. Ele era um dos cananeus da terra que se aliançou a Israel. Que Moisés disse, olha, mata e expulsa todos. Mas se tiver algum aí estrangeiro que se fizer aliar, que se fizer aliança com Israel, adorar o Deus de Israel, vocês não matam ele. Deixa ele ali. Urias era heteu. Quantos estão ligados? Segundo, sabe quem era Urias, pastora? Urias era um dos 400 valentes de Davi que devolveu o reino para Davi. Quer que eu te diga mais quem era Urias? A Bíblia diz que do meio dos 400 que eram o quê? Guerreiros, valentes não, guerreiros. Os 400 guerreiros de Davi, forjado no deserto da tribo de Gade, esses 400 guerreiros forjados no deserto, homens de confiança de Davi, quando Davi foi tomar Jebus, a cidade dos Jebuseus, que é a Jerusalém, que era o maior sonho de Davi, de 400 homens brabo, peso dos homens brabo, de 400, Davi só conseguiu 33 para entrar no túnel e tomar Jebus com ele. E aí ele qualificou esses 33, esses 400, ele só conseguiu tirar 33. Ele falou para os 400, quem vai comigo tomar Jebus? Os caras eram guerreiros. Só 33 se colocaram de pé. Sabe quem são esses 30? Quem são dois desses 33? Urias e o pai de Batseba. Tanto o pai dela, como Urias era um dos 33 valentes de Davi, que ajudou a realizar o maior sonho de Davi, que era tomar Jebus, uma cidade fortificada, entrando pelo túnel, não sabia o que enfrentar do outro lado, não sabia se ia morrer debaixo do muro, não sabia se ia morrer afogado, não tinha uma lâmpada, 800 metros debaixo do túnel. Quando chegou do outro lado, quem era um dos valentes que estava com Davi? Quem? Chuta? Joabe. E quando Davi disse, quem for o primeiro a atacar os jebuseus, eu colocarei como general. Quem é o primeiro a se dispor a ir matar? Joabe. Eu fico imaginando quando Joabe saiu, Davi, caraca, tanto cara bom para ir. O problema, irmãos, é que tem gente cheia do Espírito Santo na igreja, mas deixa os carnais a tomar a primeira iniciativa.
justamente para confrontar os espirituais. Aí quando você vê um líder de célula, lê um líder de 12, vê um pastor carnal, fala, é carnal, tu deixou ele ser levantado quando você se retrucou. Não tem direito de criticar ninguém. Está aqui no governo, é por mérito dele, porque ele tomou atitude que você não tomou. E o homem não pode julgar a intenção do coração de ninguém. A gente só julga a obra. O ponto é, ele ganhou a alma que tu não ganhou. Ele estava em todos os cultos que você faltou. Ele dizimou, ele primiciou, ele fez tudo correto. Mesmo que no coração dele tenha carnalidade, vanglória, orgulho, eu tenho que ungir ele pelas obras que ele fez. E você, cheio de boa intenção, igual o sapinho no galho que só tinha iniciativa, mas tinha ideia, mas não tinha iniciativa. Aí você tem que ver, estou falando de várias igrejas, homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, sendo liderados às vezes por pessoas carnais, porque o carnal teve iniciativa que um homem cheio do Espírito Santo, só tinha o Espírito Santo, que era para ser tudo, mas não tinha iniciativa. Não deixava se mover, aí critica. Agora tem que aturar, irmão. Tem que ver Joabe lá todo dia assim, ó, carnalzão. Tem que aguentar. Porque ele disse para todo mundo, ele deu oportunidade para todo mundo. Quem abrir célula primeiro vai ser 12. Quem fizer vai ser. Você ficou. Deus disse, eu queria que fosse você. Ele é carnal, mas tem atitude. Você é um homem cheio de Deus, mas tu não tem postura. Você não se posiciona. A minha questão é, quem você tem colocado à frente? Se você não colocou à frente a vontade soberana de Deus, você não pode reclamar por resultado que você tem. Você está entendendo? No governo de Jesus teve homem cheio do Espírito Santo, como eu tenho no nosso governo, homem cheio do Espírito Santo. Tem pessoas com muito defeito, como também tem o defeito de Jesus. Mas você não pode reclamar nem de um e nem elogiar o outro, porque você foi imparcial a tudo. Aquela campanha que o Burger King fez, se lembra? Que saiu distribuindo na passeata na época da eleição, saiu distribuindo hambúrguer para todo mundo, e o pessoal pegou, e quando ele abriu não tinha carne dentro. Aí o camarada foi e falou assim, por que você me deu um hambúrguer sem carne? Ele disse, se você não pagou por aquilo, você não tem direito de escolher nada. Se você não decidiu quem você vai votar, você não pode escolher. Se você anulou teu voto, tu não tem direito de escolher quem vai te governar. Então se você é imparcial, você não foi. Está reclamando de Joabe, porque tu não foi lá na frente. Tu não foi o primeiro a ir lá. Quem está entendendo? É a omissão de uma igreja consagrada. A mulher acorda de madrugada e fala, amor, tive um sonho com o demônio, que o diabo amarrava a nossa família toda, tacava fogo na casa e destruía a nossa casa. Acorda, vamos orar comigo, tá? A mulher no quarto orando, em nome de Jesus, falando em língua. Ô banana, por que tu não orou? Amanhã quando eu acordar eu ia orar. Tá doendo? Então se posiciona. Se posiciona. Porque tem um monte de gente se oferecendo. É um privilégio servir o Senhor. O que você tem colocado à frente? Seu orgulho, sua preguiça, sua santidade, sua disposição. O que você... Olha para o teu irmão e diga assim, o que você tem colocado à frente? Davi era rei. E ninguém ia poder condenar ele pelo erro dele. Tanto que ele cometeu um erro pior ainda. Mas ele poderia falar, eu errei. Urias aconteceu, foi isso, isso e isso.
Mas ele a condenou o camarada e ainda colocou a carta de condenação na mão do próprio camarada. O nome Batseba significa bate a filha. Tá bom? Seba vem de Shevá, que Shevá em inglês, ó. Shevá em hebraico é 7. Shevá significa 7, ou Shabat, sábado. Shevá é semana. Ou seja, Bat-Shevá significa filha do 7. O 7 significa juramento em Israel. Então, o nome Batseba significa filha do juramento. Aquele homem era um homem leal. Aquela mulher estava juramentada por aquele homem. Aquela mulher tinha um compromisso com um homem sério. E Davi traiu não somente Urias, que foi valente dele, ajudou a realizar o sonho dele, como traiu também o pai dela, o sogro de Urias, que também eram dos valentes de Davi. Feriu a honra de 2 homens, do pai e do marido. E agora ele tem que desfazer daquilo. Em vez de ele colocar à frente o arrependimento, ele colocou à frente o seu pecado e tentou se ocultar. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não é porque ele nunca pecou, é porque ele sabe fazer o caminho do arrependimento. Ele errou, e ele pagou pelos erros dele, mas ele reconheceu os seus erros. De uma forma dura, mas ele reconheceu. Cada um dos seus erros, de ficar na mão. Toda vez que Joabe, ou Abisai, que era irmão de Joabe, criava algum problema, né? Ele falava assim: que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? Vocês me azucrinam, vocês me oprimem. A verdade é essa. Eu tenho a minha vontade de desfazer de vocês, mas muitas vitórias que eu recebi veio da mão de vocês, eu não tenho como desfazer. É muito ruim o pastor celebrar uma vitória que veio da mão de pessoas que sabem que amanhã vai dar problema. E aí alguém fala: será que esse pastor não tem visão? O pastor até tem visão, irmão. Ele só não pode cometer injustiça. Julgar o que está dentro do coração do homem. Tu sabe que o negócio está dando ruim. Tu fala assim: aposta, e essa pessoa aí? Não vou falar nada. Isso vai dar bom, só vou orar, amigo. E por que ele levantou? E por que fez? E por que aconteceu? Irmão, só quem julga o coração do homem é Deus. Eu tenho que ver o resultado da pessoa. Porque senão fica muito fácil para mim marcar alguém. Eu olhei para você, não fui com a tua cara, então você vai ficar fazendo nada na igreja. E eu posso estar errado. Você está dando fruto, está frutificando, tem compromisso. Eu não posso julgar pelo que eu acho de você. Eu tenho que julgar a sua atitude. Está em santidade, é dizimista, é primicista. Está dando fruto. Por que eu não vou fazer, não vou te levantar? Então eu não posso julgar o que está no teu coração. Deus não nos dá dom de discernir pessoas. Deus nos dá dom de discernir espírito. Quem está entendendo? O que nós temos que fazer é nos posicionar. Você sabe quem é você em Cristo Jesus? E você sabe o que você tem colocado à frente? Muito mais pessoas cheias do Espírito Santo se levantando, uma pequena minoria vai ficar para trás, porque muito mais são aqueles que estão a favor do reino do que aqueles que estão contra o reino. Então se levante e não arrede nenhum pé para trás, mas avance naquilo que Deus tem para você. E frutifique naquilo que Deus tem para você. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? A resposta que eu obtive da parte de Deus, no meu coração, por que Deus permitiu Urias morrer se o cara foi tão leal? Muitas coisas que aconteceram na Bíblia, Deus deixou acontecer para nos trazer ensinamento. Se Deus protege Urias, se Deus protege o rei Josafá, o rei Josias, por exemplo, rei Josias foi um dos maiores reis da história de Israel. Rei Josias só não foi maior do que Davi, porque por causa do preconceito dele ter morrido em guerra. Porque antigamente um rei que morria em guerra, dava-se a entender que Deus não favoreceu ele. Se ele morreu em guerra é porque Deus não estava com ele. Mas mesmo assim ninguém teve a ousadia de dizer que a morte de Josias foi culpa de pecado ou porque Deus abandonou ele. Mas a história dele poderia ter sido muito maior
se ele não tivesse morrido em guerra. Mas homens de Deus morrem em guerra. Homens de Deus também morrem de bala perdida. Se Urias, fazendo tudo certo, não morresse e Deus honrasse Urias, sabe o que ia acontecer? Se eu virasse a porta aqui para ir embora e tomasse um tiro de bala perdida, alguém ia falar assim: se Deus deixou o apóstolo morrer, é porque tinha algum pecado escondido na vida dele que ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas graças à morte de Urias, você sabe que pessoas justas também morrem. Graças à morte de Urias, você sabe que nem todo mundo que morreu no coronavírus estava em pecado. Uns Deus recolheu, que doença não dá em poste, que dá em ser humano. Graças à morte de Urias, você sabe que pessoas de Deus, pessoas santas, pessoas idôneas, pessoas santificadas, também morrem, também sofrem injustiça. Porque se Deus, desde a Bíblia, poupasse todo mundo que andou correto, qualquer um depois que sofresse qualquer calamidade ou qualquer problema, se aconteceu, é porque, para mim e para você, ele estava direitinho. Mas Deus que conhece o mais profundo, no mínimo esse apóstolo aí estava fazendo alguma coisa errada. Tem muita gente que morre, irmãos, por causa do pecado mesmo. Tem muita gente que morre porque brincou com Deus, falta de temor mesmo. Tem gente que se prostitui a vida toda, está no altar e está na prostituição. Uma hora desse cansa e passa o sarrafo nele. A gente sabe disso, mas a gente nunca vai poder julgar o que está na profundidade do coração do homem, porque homens justos também morrem. Deus nunca vai nos dar direito de bater o martelo de quem foi salvo, quem não foi. Deus nunca vai colocar esse martelo na nossa mão. Quem está entendendo? Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu queria que Urias tivesse sobrevivido e voltasse no palácio. A meu entendimento é que Urias já iria morrer de qualquer forma, ele já iria morrer naquela guerra, o tempo dele para Deus já tinha se encerrado. Deus só se aproveitou da morte de Urias para trazer um ensinamento para aquilo que já estava escondido no coração de Davi. Olha, você está se afastando de mim, o teu coração está distante de mim, eu vou usar a morte de um justo para expor o que está dentro do teu coração. Porque, irmãos, um dia você deseja, e Tiago disse, e João também disse, mas principalmente Tiago, ele disse que um pecado concebido na sua mente, uma hora vai ser gerado por você. Uma hora o pecado só está na tua mente, outra hora você vai executar o pecado. Na verdade, Deus só mostrou para Davi que o pecado ele ia cometer a qualquer momento, porque ele já estava flertando, desejando uma, desejando outra, fazendo isso, flertando com o pecado. Ele só tocou e diz, manifesta o que está no teu coração. E todos vão ver em obras o que eu vejo só acontecendo no teu pensamento. Então, para mim, Urias já iria morrer. Deus só utilizou isso tudo para poder trazer um ensinamento e expor o que realmente estava no coração de Davi. Para quê? Para fazer uma limpeza. Porque Davi iria ser um referencial para todos nós. Todos ligados, sim ou não? Agora vamos lá, bota aqui. Volta do 20 em diante. Segunda Crônicas 20. Do 20 do versículo 1. Olha esse rei. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e da tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não o deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela santuário do teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esse grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Só essa parte, depois nós vamos ler o último versículo que fala que Josafá fez uma aliança com o rei de Israel. O que Josafá colocou à frente? Ele recebeu, num tempo de guerra, a postura dele diante de Davi. Irmãos, a oração de Josafá era uma oração, não é uma oração de justificativa, é uma oração que me constrange. A oração de Josafá é Bíblia pura, como disse Valnice Milhomes, é ler, é orar a palavra. Ele abriu a Bíblia praticamente para ler. Ele disse: ó Senhor Deus de Israel, o Deus que nos tirasse do Egito, o Deus que deu essa promessa. E ele joga na conta de Deus essa terra que tu deu aos descendentes de Abraão, o teu amigo. Abraão, eu quero lembrar que eles agora estão entrando aqui para destruir a gente, mas eu quero lembrar o Senhor: Senhor, essa promessa que o Senhor deu para Abraão, o teu amigo. Jogou na conta de Abraão. O Senhor prometeu para ele que essa terra seria nossa para sempre. E agora, esses homens vêm em grande multidão contra nós. E ele começa a usar a Bíblia, irmãos, e lembrar a Deus as promessas. Que oração, né? E aí Deus disse: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Mas Deus, em momento nenhum, disse para Josafá que ele tinha que colocar os levitas na frente para ir adorando. Deus disse: parai, está em pé, e vede o livramento do Senhor, porque nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Ponto. A Bíblia diz para ele parar e ficar em pé. Mas sabe o que Josafá fez? Depois de feito uma oração, lembrando Deus quem Ele era, lembrando Deus quem Deus é, quem Ele é, a condição dele de servo, porque ele era um servidor, ele estava ali como rei, na condição de rei para servir a Deus e o povo. Ele lembrou as palavras do próprio Deus, ele lembrou a sua herança,
Ele lembrou Deus, mesmo sabendo que Deus não esquece de nada, mas ele entrou com legalidade diante de Deus, para lembrar a Deus que ele tem andado segundo a sua palavra. É como se ele estivesse falando: Senhor, eu tenho andado segundo as suas recomendações, eu tenho andado segundo a tua palavra, eu não tenho cometido nenhum erro, Senhor, eu tenho feito o que a tua palavra diz, a tua palavra tem me ensinado isso, isso e isso, e a tua palavra também tem uma promessa. Mas essa grande multidão, junto com os moabitas e junto também com os amonitas, se mancomunaram com o povo das montanhas de Seir, que também é como gafanhotos, uma grande multidão. Já não bastasse 2 países contra nós, se mancomunaram com o povo que era desordeiro, bárbaro, para poder nos atrocidar. E nós somos só uma tribo, que Judá não era Israel inteiro, era só uma tribo. Nós somos só uma tribo. E ele lembra a Deus a palavra, ele lembra a Deus tudo. E olha o que Josafá lembra a Deus também. Quando ele diz lembrar a Deus, ele está querendo dizer: Deus, eu só quero mostrar para o Senhor que o Senhor não esquece, mas que eu sei dos meus direitos. Ele diz assim, o que Josafá coloca diante? Diga assim: a palavra. Sabe qual é o problema? Davi estava num período de guerra igual Josafá, lutando contra o mesmo inimigo, os amonitas, os moabitas. Toda essa questão é que Davi não tinha como colocar a palavra de Deus à frente, porque ele estava errado e tinha que se arrepender. Irmãos, é muito triste você não ter a capacidade de colocar e poder lembrar a Deus o que você tem feito. Não é para uma vanglória ou uma meritocracia, mas falar: Deus, eu tenho mandado arrependimento diante de Ti. Senhor, eu tenho feito a Sua vontade. Eu errei, mas eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho cumprido a tua vontade, minha vida de oração, eu tenho sido dizimista, eu tenho honrado meu pai e minha mãe, eu tenho feito, Senhor. Agora eu estou enfrentando essa luta, eu quero lembrar ao Senhor que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. E essa luta parece maior do que eu. Essa luta parece que não passa. Essa dificuldade parece que vai me engolir. E aí quando você chega diante de Deus e coloca isso diante dEle, o Senhor se levanta e dá uma resposta. Sabe por quê? É uma oração pura, de um ser humano, um mero ser humano, mas não está preso, não está com legalidade na mão do diabo. Um coração de uma pessoa que está andando em arrependimento, de uma pessoa que tem a palavra da santificação. E aí a Bíblia diz que Josafá, ele chega e ele ora e diz assim: Senhor, sabe quem é o povo que está ameaçando me destruir agora? São os amonitas lá do deserto que perturbaram Israel. São os moabitas. E sabe quem mais, Senhor? O povo das montanhas de Seir, que o Senhor abençoou eles lá no deserto, e hoje estão sendo ingratos, vindo me atacar. Ele não lembra só os direitos dele, mas eles erram também a quebra de aliança dos inimigos, para poder fortalecer mais ainda a sua vitória. E quando ele termina de fazer isso, Deus usa o profeta para dizer: vou te dar a vitória. Você vai se colocar no meio do vale, em pé no meio do vale. Nessa peleja não tereis que pelejar. Você não vai ficar guardado dentro de casa, você vai para o trabalho. Você não vai ficar dentro de casa, você vai resolver os seus problemas. Você vai encarar, você vai olhar no olho do seu problema. Você não vai ficar com depressão dentro de casa. Você não vai ficar esperando eu resolver os problemas enquanto você está deitado na cama. Você vai para o lugar da batalha. Porém, você não vai ter que pelejar. Você vai pegar o ônibus, o trem para ir trabalhar, mas você não vai pelejar, o Senhor pelejará por vós. Você não vai ficar dentro de casa, você vai dar célula, mas quem vai pelejar por vós é você, é Deus. Você vai tomar uma postura, vai levantar dessa condição e vai levantar 5 horas da manhã para botar currículo, mas Deus vai pelejar por vós. Nessa peleja não tereis que pelejar. Só que ele poderia chegar simplesmente e falar assim: ó, cheguei, estou aqui, estou no meio do vale. Ou então Deus falar: vai de manhã, levanta e vai colocar o currículo. Aí você vai lá na empresa e coloca o currículo. Simplesmente fazer, sim ou não? Josafá foi além. A Bíblia diz que Josafá era para você estar ficado olhando assim, ó, a guerra, e Deus falou: fica lá, assiste o livramento, só assiste. Josafá entendeu: eu vou ficar assistindo uma vitória sem celebrar?
Ele coloca os levitas e a arca na frente e começa a adorar. Aí o pessoal, está adorando por quê? Se Deus já falou que vai me dar a vitória, então eu já vou adorar antecipado. Então ele tem uma postura, a Bíblia diz que Josafá começa a adorar, irmão. Ele vai além e se lançando perante o Senhor, adorando o Senhor. E ele foi adorando. A Bíblia diz que Deus já começou e botou uma intriga na mente dos moabitas e dos amonitas contra o povo de Seir. E matou o povo de Seir. Quando eles voltaram da peleja contra o povo de Seir, eles olharam um para o outro, os amonitas e os moabitas falaram, também estou desconfiado de você. E começaram os dois a se matar. E se mataram na frente. E a Bíblia diz que Israel ficou 3 dias dando várias voltas, indo e voltando, para levar os despojos, ouro, prata, terra, roupa, material bélico, lança, carruagem. 3 dias o povo teve que dar de viagem para levar a quantidade de riqueza de 3 nações que veio para destruir ele. Mas Josafá colocou a adoração na frente. Sabe, irmãos, o que às vezes Deus quer de nós é arrependimento. Às vezes o que Deus quer de nós é, eu reconheci que errei, Senhor, me arrependo. E agora eu vou colocar a adoração na frente. Sabe, quando a gente entrava ali quando você foi em Jerusalém comigo, amém? Você vai entrar, tem 12 portas, né, amor? Tem a porta do lixo, tem a porta das ovelhas, tem a porta do leão, tem a porta dourada onde o nosso Senhor vai entrar, que está fechada, a porta dourada. Tem a porta, o gate, portão de Jafa, tem o portão de Damasco, tem lá todas as portas. Em cada porta ficava um juiz para julgar a causa do povo. E os juízes eram mancomunados com os ricos. Quando chegava um pobre, alguém para poder, uma demanda contra o rico, o juiz já dava a causa a favor do rico, porque já estava comprado. E aí o salmista, quando ele escreve o salmo, ele diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O salmista não poderia dizer explicitamente, porque ele poderia perder a cabeça dele. Então ele diz, levantai a porta as vossas cabeças. Ele está querendo dizer para os juízes, porque os juízes ficavam nas portas. Ele está querendo dizer para os juízes, levantai, juízes, a vossa cabeça. Levantai a cabeça e olha para Deus, para a justiça de Deus. Porque vocês estão oprimindo os pobres. Mas um dia o Rei da Glória vai passar por aqui, e Ele é o juiz dos juízes, Ele é o Rei dos reis, e Ele vai julgar vocês de toda a impunidade de vocês. Então, quando a Bíblia diz que levantai, ó porta, as vossas cabeças, essa palavra levantar é uma expressão idiomática, preste atenção no que você está fazendo. Vocês acham que toda injustiça que vocês estão cometendo com o pobre vai passar impune? Você acha, Davi, que vai passar impune o que você está fazendo com Urias? Natan confrontou ele, já contando a história, já chegou para ele e falou, eu quero contar uma história para o senhor que aconteceu no teu reino, meu rei. Davi disse o quê? Um homem muito rico tinha muitas ovelhas, um homem de muitas posses. E veio um amigo seu viajante para passar uma noite na sua casa, em vez de ele matar uma ovelha para dar alimento e um guisado para o seu visitante, ele foi para o seu vizinho que era pobre, que só tinha uma ovelha, e essa ovelha era tão íntima dele, que essa ovelha comia na mesa com eles e dormia com ele e com seus filhos, igual a aposta faz com os gatos. Essa ovelha, igual aquela capivara daquele camarada, as ovelhinhas, Davi, dormia com ele, e ele tratava a ovelhinha como se fosse da família deles, comia na mesa com ele. Aquele homem que tinha muitas ovelhas, em vez de matar as ovelhas dele, matou a única ovelha. Davi disse, isso aconteceu no meu reino, traz esse homem aqui que ele merece morrer. O profeta Natan falou, esse homem é você, ó rei, porque assim diz o Senhor, você poderia casar com quantas mulheres e mulheres de princesas que eu te daria em casamento. Se você me pedisse toda a riqueza do mundo, eu te daria. Mas você hoje cometeu uma aberração diante de mim. E porque fizestes isso, a criança que nasceu desse adultério vai morrer. E você, Davi, a espada nunca vai sair de dentro da tua casa. Muita gente vai morrer a espada dentro da tua casa. E o que você fez com Urias,
escondido, farão contigo, na frente de todo mundo, para todo Israel ver. E a Bíblia diz que o filho de Davi, chamado Absalão, quando se rebelou contra ele, fez Davi se afugentar, e pegou todas as mulheres de Davi e colocou deitada no chão, no terraço, diante de todo Israel, e teve relação sexual com todas as mulheres de Davi, todas, concubinas e mulheres. Deitou e teve relação com elas na frente de todos os olhos de Israel, e ali se cumpriu o que Deus disse: você pegou a mulher do Urias escondido, vão pegar a tua na frente de todo mundo, e essa será a sua vergonha. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi demorou a se arrepender. Ele protelou o seu arrependimento. Se ele se arrepende rápido, eu te garanto que Deus não teria deixado a espada entrar na casa dele. Ele teria sofrido uma consequência, Deus teria tratado ele, mas ele esperou ser derramado sangue. Quando um líder demora a se arrepender, ele derrama sangue sobre a vida de outras pessoas. Muitos discípulos se desviam por falta de arrependimento do líder. Ele gera morte e gera sangue. Olha, eu cometi um pecado ontem. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, tinha um cara oprimindo a minha mãe lá, minha mãe velha, minha mãe botou um cara para varrer o quintal lá, não foi, amor? A enxada. E eu cheguei na hora, o cara com a minha mãe: a senhora não sei o que lá. Eu falei: o que foi? Aí ele me viu, tomou um susto. Eu tinha acabado de chegar. Parece uma coisa do diabo, não foi, amor? Eu falei: amor, eu não quero ir na minha mãe não, eu quero ficar em casa aqui, eu quero ficar lendo a Bíblia, eu quero ficar o dia inteiro. Eu queria ficar em casa lendo a Bíblia. Eu falei: amanhã eu vou ter uma reunião, eu vou, não foi? Mas eu vi minha gata saindo, eu falei: eu vou junto. Quando eu cheguei, irmão, já peguei essa cena, que primeiro o cara oprimindo minha mãe, mas menino, eu vi que ele estava oprimindo minha mãe, meu irmão, gerou uma ira muito grande. A minha vontade era pegar só a cabeça dele e fazer assim, ó, puf, na coluna da parede assim. Eu me controlei, eu olhei para ele e eu falei: pega o que ela combinou contigo e vai embora. Aí ele ficou assim, eu falei: amigo, vai embora agora. Ele ficou olhando para mim assim, ele pegou e foi. Eu agradeci muito a Deus, mas eu fiquei com o meu espírito muito agitado, porque eu sabia que alguém poderia fazer uma covardia com a minha mãe, e eu dei uma bronca na minha mãe, eu não sou disso. Eu falei: mãe, a senhora está perdendo juízo. Esse cara pode dar umas pauladas na senhora, matar a senhora aqui, sabe, pode voltar aqui, sabendo que a senhora está sozinha. Cara, mas me atribulou, e na hora eu fiquei: meu Deus, eu queria tanto ter ficado em casa orando. E eu fiquei agitado já, minha esposa me conhece já o dia inteiro, porque eu não gosto, porque aí entra uma acusação atrás da outra, porque eu me arrependo rápido. Minha esposa sabe disso. E aí eu me arrependo rápido, mas aí já fico mal, porque eu não era para ter falado nem assim com a minha mãe, e nem assim com o cara, era para simplesmente peguei, entrei. A minha sobrinha adotiva, a filha da minha irmã adotiva, que mora com a minha mãe, saiu para comprar um negócio lá, irmão. Demorou 1h30 para voltar. E eu já com raiva, eu dei uma bronca nela, irmão. Mas uma bronca nela que ela não merecia. Aí eu terminei, eu falei assim: meu irmão, hoje eu fiz uma presepada. Aquela música do Zeca Pagodinho, que ele tentou na fila da pipoca, chutou o macaco, bateu no marreco. Eu fui esse cara ontem. Eu falei: cara, todo tipo de coisa errada eu fiz hoje. Hoje, se Jesus volta hoje, eu ia sentar no colo do capeta. Meu irmão, tem dia que tu fala assim, sabe o que é o dia? Está de choque, fala assim: hoje era o dia que eu não era para ter saído de casa. Não é. Eu tenho que estar preparado todos os dias para sair de casa. E eu sou uma pessoa controlada, minha esposa sabe que eu sou um cara muito tranquilo. Mas olha como é que são ataques, né? Sequenciais. O diabo fala assim: eu não consigo tirar esse cara da graça, mas hoje eu vou conseguir. Olha o Satanás: hoje eu vou conseguir. Aí já pegou o ataque da minha mãe, aí um outro. Meu irmão, aí vem um atrás do outro. Mas muito. O menininho lá ensinando as minhas filhas a fazer um negócio com o dedo, eu peguei e ele falou que também não fez. Como é que tu não fez? Eu vi tu ensinando. Não vi não. Eu falei: meu irmão, uma coisa
atrás da outra. Quando eu cheguei em casa, só foi mandar vários áudios e ligar. Pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu falei, me perdoa. Liguei para minha sobrinha. Falei assim, minha filha, me perdoa. Se eu tivesse como falar, não tinha te chamado a atenção, não tinha brigado contigo. Você perdoa? Não, tio. Assim, pelo amor de Deus. E quando eu chegar pessoalmente, eu vou dar um abraço nela. Mandei mensagem, eu liguei. Mandei mensagem pro meu irmão. Meu irmão viu dando bronca nela. Eu falei, mano, tu sabe, eu sei, mano, que tu não é assim. Me arrependi. Mas sabe por quê, irmão? Na hora veio na minha mente, o Senhor é o pai do órfão e marido da viúva. Essa menina é uma órfã. Irmãos, você nunca pode falar de uma maneira inadequada com qualquer pessoa. Seja ser rico, seja pobre, seja tendo muita gente para defender ela, seja uma pessoa muito simples. Porque quanto menos pessoas tiver por aquela pessoa, é Deus que peleja por ela. Porque Ele é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva. Cuidado como que você trata as pessoas. Interessa a condição social, o que o cara é, o que não é. Se você é mais forte, se a pessoa é mais fraca, não interessa. O bom é que, aí eu preguei sobre a vaidade a semana passada, né? Eu não quero ser vaidoso aqui, mas Deus me deu essa graça de me arrepender rápido das coisas quando eu erro. Eu erro assim com a pessoa, antes de eu virar a esquina ali, eu já estou arrependido, né, amor? Eu fico, amor, estou arrependido, eu sei. Às vezes eu já estou com raiva, não é do que aconteceu, eu já estou com raiva de mim. Então o problema não é você errar, irmãos, porque Deus é gracioso e misericordioso. O problema é você estender o erro e justificar ele. Não, mas também isso, mas também aquilo. 2 dias, 3 dias, várias pessoas morrendo através do teu erro, e você estende o seu erro. Teu casamento está acabando, tua família está acabando, a tua esposa está esperando você falar, me pede perdão, porque você está errado, mas tu não vai protelando, vai acabando com o relacionamento, clima ruim dentro de casa, e Deus fala, a espada está entrando na tua casa, não por causa do teu erro, porque nós somos seres humanos, o ser humano erra, mas pela tua demora de consertar o que você fez de errado. A demora. Por isso o segredo, irmãos, não é nunca errar. E eu não estou aqui legislando a favor de me dar legalidade para eu errar novamente. O segredo é ter um coração aquebrantado. Errou? Se aquebranta rápido. Às vezes o orgulho não deixa a gente reconhecer, né? Davi errou. Cara, Urias é parceirão. Não vou matar o cara por causa da minha falta de orgulho, de humildade. Eu vou reconhecer o meu erro e vou deixar o cara vivo. Se ele quiser parar de falar comigo, se ele me quiser uma indenização, é problema dele. Mas eu não vou matar ele, eu estou errado. Quanto mais você demora a se arrepender, mais problema você traz para dentro da sua casa. Se coloca de pé. Talvez você aqui nessa noite está precisando se arrepender rápido. Mas sabe o que acontece? Você está demorando a se arrepender e está trazendo problema para dentro da sua casa. Está demorando está estendendo o seu erro. Seja o pecado sexual. Sabe, tem gente, crente, que está se masturbando e vendo pornografia, e a esposa sabe há muito tempo. Ela só quer saber até quando ele vai ficar assim e vai se arrepender. Porque se ela chegar e falar, amor, eu já sei que você está assistindo pornografia, ele vai parar de assistir. Mas a esposa nunca vai ter certeza se ele se arrependeu, ou se ele parou só porque ela descobriu. Deus nos dá a oportunidade de a gente se arrepender de verdade. Para a gente não ficar se estendendo, sabe? A gente perde a admiração da esposa, a admiração de todo mundo. A gente perde a admiração porque a pessoa fala, eu já sei do erro dele, só quero que ele se arrependa. O que você tem colocado diante de você? O orgulho, a mentira, um falso procedimento. Como você tem se predisposto a buscar o Senhor? Irmãos, muitos Urias vão morrer ainda por falta de arrependimento de alguém. Mas a espada também nunca vai sair da vida de muitos Davis por aí.
Vamos aprender com o erro de Davi, não julgar ele não, porque talvez se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa. Mas já que ficou o erro dele lá, vamos aprender. Vamos aprender e vamos fazer uma trajetória diferente. Vamos fazer como Josafá, colocar Deus à frente. Colocar Deus à frente e fazer o que é a vontade do Senhor. Colocar a adoração, colocar o arrependimento. Ter legalidade para ler a palavra. Ter legalidade para expor a palavra diante de Deus. Falar, Senhor, a tua palavra diz isso. E a palavra me favorecer, porque eu estou em legalidade. Estou andando em legalidade com a palavra. Pastor. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O que você tem colocado diante de você, irmão? O teu perdão é tudo que eu preciso. Vem aqui na frente, se arrepende. Coloca o arrependimento à frente. Cura minha alma. Fala com Deus, Senhor, eu quero colocar o arrependimento à frente. Pois quando você coloca o arrependimento à frente, você quebra todo o argumento de Satanás contra a sua vida. Fica tudo colorido. O diabo não pode mais tocar em alguém que se arrependeu. O diabo não pode afrontar alguém que já se arrependeu. Faz outra vez. O diabo não pode vir apontar dedo na tua cara alguém que já se arrependeu. Um discípulo não pode vir te acusar pelo erro que tu cometeu, se você já buscou discipulado e já fez o que era correto. Está respaldado pelo discipulado. Como da primeira vez. Está respaldado pelo arrependimento. Pode vir aqui na frente. Entrega a tua vida na mão do Senhor Jesus. Se você precisa se arrepender, se você precisa aceitar Jesus como teu Salvador, se você precisa voltar o teu coração para Ele. Talvez tem gente que coloca à frente, sabe o que? A preocupação. E por causa da preocupação agita todo mundo. Agita todo mundo. Bota todo mundo em desespero. O que você tem colocado à frente? A preocupação? Irmão, coloca a palavra diante de você. Coloca a palavra. Josafá colocou a palavra e adoração. Ele estava respaldado pela palavra e pela adoração. Se arrependa. Porque pequenos arrependimentos te levam a uma consagração. Pequenos pecadinhos te levam a uma degradação. Mas pequenos arrependimentos te conduzem para uma vida reta. Não tem que esperar juntar um monte de pecado para você pensar, para ver se você vai se arrepender ou não. Pequenos arrependimentos te levam ao caminho da consagração e daquilo que o Senhor tem preparado para você. Faz outra vez, como da primeira vez. Fala com Ele. Fala com Ele, Senhor, me arrependo. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis. Como da primeira. Talvez o teu coração parou de queimar por Deus, porque tem muita coisinha no teu coração. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis. Como da Primeira vez. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como da primeira vez. Oh! Faz outra vez. Fala com Ele, faz outra vez, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Fala com Ele, faz outra vez, Senhor.
Faz na minha Faz vida, na outra minha vez, casa, faz de novo. como da Eu quero ter o meu coração primeira queimando pela vez. palavra, Faz meu coração queimando outra pela vez. vontade do Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Oh, 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 oh. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. É tempo de avivamento! Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Coloque à frente a adoração, coloque à frente o arrependimento, coloque à frente um coração disposto a se dobrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e o Senhor te exaltará, e o Senhor te exaltará. No seu devido tempo, no seu devido tempo, o Senhor te exaltará. Coloque diante de Deus as súplicas, coloque diante de Deus o arrependimento, coloque diante de Deus um coração aspergido, coloque diante de Deus a palavra, a autoridade da palavra, e no tempo certo verás a exaltação do Senhor. A palavra de Deus, a palavra de Deus tem autoridade para mudar a vida daquele que tem legalidade. Quando você está a vida sua alinhada com a vontade de Deus, a tua oração tem legalidade para abrir os céus sobre a tua vida, e as bênçãos de Sião, as bênçãos de Deus alcançarão a tua casa, teus sonhos serão realizados, porque você está colocando diante de Deus a autoridade da palavra. Está lembrando Deus quem você é, está lembrando Deus a autoridade, está lembrando de Deus a tua santificação, está lembrando Deus, e aí você coloca a adoração, e os inimigos saem desbaratados da nossa direção. Os inimigos ficarão confundidos, eles se degladiam com os outros. Satanás com o Zé das coxas, e o outro Zé com não sei que o Zé da Maria das quantas. Ela vem da sua casa e ele sai confundido, porque o Senhor diz: ei, na casa dela tu não toca, na casa dele tu não toca, na cela dele tu não toca. Bate em retirada, em nome de Jesus. Aleluia!
Nós somos filhos da luz. Eu quero finalizar o culto e impetrar a bênção. São 9 horas. Somos filhos da luz. As nossas obras têm que andar na luz. Não somos filhos das trevas. Até cometemos erros, mas trazemos para a luz. Porque quando trazemos para a luz, ali o Senhor opera, ali o Senhor trabalha. Ali o diabo diz: mas Deus, ele errou. Deus disse: errou sim, mas ele trouxe para mim. E eu já perdoei. E você bate em retirada, sai da vida dele, porque a vida dele me pertence. E aí você pode ler a palavra e pode requerer no reino do Espírito. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas é porque você é uma pessoa que anda em arrependimento. E você é filho da luz. Você anda com Cristo. Jesus nunca disse que você não deveria nunca errar, mas Jesus disse que nós deveríamos andar na luz. Na luz anda no perdão, anda no amor, anda no perdão, anda no amor, anda no arrependimento. Que nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem para nossa casa, para nossa família. Eu nasci para te chamar de Pai. Um pecadinho te prende nas trevas. Seja uma mentirinha, seja um pecadinho, ele te aprisiona nas trevas. Senhor, temos que nos libertar das trevas e vir para a luz, andar com Cristo. Eu sou povo escolhido seu. Vamos cantar essa canção? Vamos terminar com essa canção? Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Todo dia vai vir, irmãos. O diabo vai fazer o papel dele. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Oh Deus! Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chamam. Todo dia as propostas vêm. E me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Levanta sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo
e esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abrace teu irmão e vá com Deus. Todas as líderes kids, a pastora Gleice está chamando aqui na frente, do teu lado direito.